tema da minha mensagem é No Caminho de Jerusalém. Você vai falar para a pessoa que está do seu lado. Gente, sempre foi o sonho da minha vida dizer assim, fala para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que tem gente que não gosta, mas é legal. Então fala para a pessoa que está do seu lado aí, no caminho de Jerusalém. Tem algum pentecostal aqui? Que eu tô para tirar meu sapato aqui, já tô querendo ficar correndo. Mas aí eu preciso de pelo menos 2 ou 3 comigo. Um queima sozinho, mas se tiver 3 brasinhas juntas, a gente incender essa cidade. Então eu preciso de pelo menos 2 ou 3 pentecostais, Neto. Senão tu larga essa guitarra e vai nós 2 correndo aqui nessa igreja. Preciso de vocês, amém? Então como eu for falando aqui, você for recebendo, vai no mínimo dando glória. Porque não tem como a gente estar recebendo e assim... Não, meu filho, eu estou recebendo, a palavra está vindo, eu estou recebendo. Glória a Deus, aleluia, eu recebo, é minha. Peguei a bênção, é minha. Glória a Deus. Abra aí sua Bíblia comigo em Lucas 17. É uma passagem tão conhecida. E o Senhor falou claramente comigo, eu vi a frase, né, e ouvi a voz. E aí eu acordei desesperada, procurei meu celular e digitei. Uau, tenho que pregar sobre isso. Mas legal que veio só o tema, não veio a mensagem. Falei, que legal, né? Mas eu vi muito claro, eu falei, meu Deus, sabe quando você tem uma visão? Aí eu tenho que anotar logo, senão depois que eu acordar, eu não lembro mais nem do que foi que eu sonhei. E aí eu anotei, fui ler sobre isso, meu Deus, que poderoso. Lucas 17, do 11 ao 19. Vocês continuam felizes? Eu estou feliz demais, gente. A Bíblia diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então, ele lhes disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Você pode aplaudir o nosso Deus por essa palavra maravilhosa? Aleluia, quão poderoso. Tem tantas lições maravilhosas para a gente aprender aqui. Trazendo para o nosso contexto, quando eu era criança, eu via muitas pessoas com hanseníase, né? Que hoje é o mais comum para a gente do que falar a lepra, né? E a gente via ali aquelas pessoas já com cura, tem remédio, tem várias coisas. Aí eu fico imaginando aquelas pessoas que sofriam com lepra. Eles sofriam fisicamente, porque tem a dor da doença. E eles sofriam emocionalmente, porque eles tinham que ser excluídos totalmente da sociedade. Então você imagina, você não pode viver no convívio da sua família. Você não pode viver no convívio de ninguém da sociedade, porque você é considerado uma pessoa impura. Você é considerado até um pecador. Uau, aquela pessoa tem lepra, está em pecado. Pecou. E aquela pessoa, ela é considerada impura. E era muito comum a gente ver pessoas ali leprosas. É tanto que nessa história temos aqui 10. Você imagina um grupo de 10 leprosos, era um terror para uma rua, para uma sociedade. Imagina o quanto que eles foram zoados, o quanto que eles foram humilhados, o quanto que eles foram cuspidos. Cuspidos eu acho que não foi porque o povo não tinha coragem de chegar nem perto para cuspir. Porque tinham medo, tinham nojo, tinham pavor. Então imagina o quanto que esses 10 juntos, eles sofreram, né? E a primeira lição que eu tiro aqui desse texto é no versículo 12, quando diz assim, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância. É tão forte a gente ver isso, porque hoje nós podemos considerar uma lepra espiritual, que é o que tem hoje nos deixado distante de Jesus. Porque eles sabiam quem estava passando, eles sabiam quem ele era, mas mesmo assim eles ficaram uma certa distância. A lepra espiritual, ou não sei qual é a lepra aí que está te impedindo hoje, mas existem algumas lepras que elas nos fazem ficar distante. Eu sei quem é Jesus,
Eu sei que Ele está passando aqui, eu sei do que Ele pode fazer, mas mesmo assim eu estou distante porque tem algo espiritual ou algo que eu tenho lutado que tem me deixado distante do Senhor. Então eles sabiam quem Ele era, mas a Bíblia diz que eles ficaram a certa distância. O pecado, ele nos faz viver essa lepra espiritual. Muitas vezes nós caminhamos com Jesus, uau, uma vida maravilhosa, e a gente queima por Ele. Eu falo isso, testemunho vivo. Eu vivi 18 anos, irmã assembleana, do coque. Você não tem noção, eu ia para a escola, minha calça era aqui. Minha calça, quem dera usar calça. Era uma saia aqui, o cabelo dividido no meio, cheio de cachinho. Creme pra dedéu, minha mãe botava. Aí eu ia para a escola, uma assembleana, não podia usar um brinco, não podia usar uma maquiagem, não podia usar nada. Mas eu vivi 18 anos isso. E o que acontece depois? Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não quero viver essa religiosidade aqui não. As minhas amigas podem fazer tudo, eu não posso fazer nada. E aí o que acontece? Aí entra o pecado, você vai viver numa vida de pecado e quando você vê, você está distante. Você vê Ele passando, você vê Ele operando milagre na vida das outras pessoas, você vê Ele fazendo tudo, mas a vida de pecado que você vive não permite deixar você chegar perto dEle. Muitas vezes nós estamos carregando pecados, uma vida de pecado. Tem gente que tem cachorro, tem bicho de estimação, não, tem pecado de estimação. E os seus pecados de estimação, eles estão impedindo você de chegar perto de Jesus. Você sabe quem é Ele, você sente que Ele chegou, você sabe que Ele está aqui, mas a vida de pecado que você vive não te deixa se aproximar dEle. Mas nessa noite, aquele Jesus que estava passando e curou os 10 leprosos, Ele está passando aqui nessa noite. E os seus pecados não vão te impedir de se aproximar. A partir do momento que Ele estiver passando, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai salvar, Ele vai restaurar. E em nome de Jesus, se existe algum pecado, se existe algo que você está carregando, dizendo assim, ai, mas eu não quero deixar. Irmãos, às vezes, você está vivendo dentro da igreja, mas está vivendo uma vida de pornografia. E eu não sei porque eu não estou vendo. E eu não sei porque você não fala, mas você está vivendo dentro da sua casa. E esse pecado é um dos maiores que te impedem de viver o propósito do Senhor. Porque você vive uma vida que não é para você. Então não deixe com que os pecados de estimação, isso é muito forte. Existem pessoas que carregam pecados, elas gostam de botar ele na coleira e levando. Eu vou vivendo aqui. Não, aqui na igreja eu levanto a minha mão, dou glória a Deus e aleluia. Mas quando eu saio ali na porta, eu pego a minha coleira e levo os meus pecados. Nós precisamos abandonar, caminhar com Jesus, decidir fazer como os 10 leprosos. Nós precisamos fazer, sabe o quê? Limpar os nossos pés e falar, eu não quero mais uma vida de pecado. Eu quero viver com Jesus. Eu quero mesmo que Ele me purifique. Irmão, Jesus pode te purificar hoje. Jesus pode te sarar hoje. Ele pode te santificar hoje. A segunda lição que a gente aprende aqui é que enquanto eles iam, é muito forte isso, meu Deus. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Tem milagre no caminho. Tem milagre quando eu decido sair. Tem milagre quando eu falo assim, olha, agora eu vou. Aí tem milagre. Quando eu digo assim, hoje eu vou acordar 1h30 mais cedo para eu chegar lá na igreja e servir. Tem milagre para você quando você decide servir. Quando você chega aqui e abre a porta ali para alguém. Quando você entrega um café. Quando você abre e diz assim, seja bem-vindo. Quando você serve alguém, você vem aqui tocar. Seja o que for, quando você diz assim, hoje eu vou entregar o meu melhor para o Senhor. Tem milagre para você. Enquanto você serve, Ele opera milagres. Enquanto você serve, Ele vai lá na sua casa e Ele vem com cura. Ele vem com libertação, com salvação. Enquanto você serve, Ele cuida do que é o desejo do seu coração. Mas existe milagre no caminho. Tem gente esperando a vida perfeita. Pastora, eu não comecei a servir na igreja ainda não. Ai, porque eu tenho que melhorar algumas coisas. Irmão, vem cansado, sobrecarregado e oprimido. Vem do jeito que você está, porque a palavra diz, vem a mim. Todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai ter alívio para você aqui. Vai ter alívio para você com Jesus. Vai ter alívio para você, não é no mundo não. O mundo vai te dar mais peso. Mas Jesus, Ele vai te aliviar. Então não existe estar perfeito, irmão, perfeito. Nós só vamos estar lá no céu. E lá no céu, Jesus não precisa mais do teu servir.
Lá no céu ele não vai precisar de você segurando uma plaquinha no welcome, porque lá já existem anjos fazendo isso, esperando por você. Lá no céu você não vai precisar mais entregar o seu domingo para o Senhor, porque lá nós vamos entregar todo dia. Esses crentes preguiçosos que não gostam de ir para a igreja, nem no domingo lá nós vamos passar a eternidade cantando santo, 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 santo. O povo entendesse, começava logo, começar a cantar agora. Já vai treinando, minha filha, as gargantas, desgrudando as cordas vocais. A gente precisa adorar o Senhor, porque existe milagre no caminho. Enquanto eu decido caminhar, sabe por quê? Porque quando esses leprosos, eles iam caminhando, a Bíblia deixa muito clara que eles não foram curados instantaneamente. Existem milagres que são instantâneos. Irmãos, eu já orei por pessoas e eu estava com muita dor. Teve um dia no nosso seminário teológico que a gente estava tendo uma aula sobre cura. E eu com muita dor. Eu sofria de endometriose e agora eu estou curada, glória a Deus e aleluia. E eu estava com muita dor. E o professor falou assim, olha, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e você vai começar a orar por ela. E eu falei, Deus, eu que estou precisando de cura, vou orar por alguém? Como que eu vou orar? E aí eu segurava a minha barriga assim com muita dor. E eu lembro perfeitamente que quando eu toquei na mão da pessoa que estava do meu lado, que eu falei assim, eu posso orar por você pelo quê? Quando a pessoa falou que eu comecei a orar, instantaneamente eu fui curada. Instantaneamente. Então existem milagres que você vai receber que são instantâneos. Mas aqui, os 10 leprosos, eles não foram curados no momento exato. A Bíblia diz que eles foram curados enquanto eles iam. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé, sabe? Porque você olha para o seu quadro e vê, meu Deus, estou cheio de lepra. E ele está mandando eu ir me apresentar para o centurião leproso. Aí eles fizeram, sabe o quê? Eles não viram cura. Não dava para ver, não dava para sentir, não dava para fazer nada. Mas eles confiaram na palavra. Eles confiaram na ordem que Jesus deu e disse assim, ó, vai lá e mostra para eles. E eles foram mesmo leprosos. O quadro deles era leprosos, mas quando eles estavam indo, existe cura, irmão. Quando você decide ir, existe cura. Quando você decide ir, eu estou declarando isso sobre a sua casa, a libertação mesmo, irmãos. A transformação, não sei o que está acontecendo, eu não sei qual é a sua lepra, mas nessa noite o Senhor quer curar você, o Senhor quer sarar você, o Senhor quer cuidar do seu coração. Ele não quer um coração leproso. Ele quer um coração curado. E nós precisamos entender essa verdade, que quando nós decidimos caminhar, existe milagre no caminho. Mas nós precisamos aprender a obedecer. Irmão, crente não foi chamado para andar pelo que sente. Nós não fomos chamados para viver. Pastora, mas eu não estou sentindo. Vai sem sentir. Eu fui chamado para viver por fé. Eu fui chamado para viver pelo que eu creio. Eu não estou vendo, vai sem ver, vai sem sentir. Mas vai, porque quando você chegar lá, vai estar lá, a vitória é certa. Ele te espera do outro lado da linha de chegada. Mas essa linha de chegada é só para aqueles que não desistem na caminhada. Existem milagres para você quando você decide caminhar com Ele. Pastora, vai ser difícil? Vai ser fácil? Se falar para você que é fácil, estão mentindo. Mas a diferença, sabe o que é? Lá no mundo você também vai ter problema. Só que a diferença é que aqui você vai estar com Jesus. E Ele tem a chave do inferno e da morte. A vitória com Ele já é garantida. Amém? A terceira lição. E outra coisa que a gente também precisa entender, né? Que a gente, nem tudo você precisa entender. Tem coisas na vida que a gente só tem que obedecer. A mãe de vocês já falou isso alguma vez? Falava, mãe, mas por que? Ela fazia assim, ó, só faz. Nem tudo você precisa entender. Você só precisa obedecer. Aí eu falava, mas eu não quero obedecer. Ela falou assim, mas vai obedecer e acabou. E tá bom. Mas eu queria entender. Não, Sandy, nem tudo você precisa entender. Então, existem coisas com Deus que você não precisa entender. Talvez você ainda não está vivendo aquilo que o Senhor está querendo para você, porque você está sentado à beira do tanque querendo entender. Por quê? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou fazendo isso? No lugar de falar assim, eu vou sem entender,
eu vou sem ver, eu vou sem sentir. Porque a gente está numa geração acostumada que só vai se sentir um arrepio. Irmãos, se tu ficar na frente do ar-condicionado, arrepia. Se fizer um friozinho, arrepia, não arrepia não. Se fizer um calor, irrita, mas um frio, aí está esperando, pastora, mas hoje eu fui no culto, não tive um arrepio. É porque você está tão frio que você não consegue mais nem ouvir o que Deus está falando. Você não consegue mais sentir, Ele está mandando e você não está fazendo. E a terceira lição é no versículo 15. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Todas as vezes que eu ouvi pregações sobre esse texto, sobre os 10 leprosos, né, as pessoas falam muito sobre o único que voltou para agradecer. E a gente olha para isso, olha para a nossa realidade hoje. Gente, quantas pessoas estão buscando a Jesus pelos seus próprios interesses? Estão buscando a Jesus como se Ele fosse o dono de um mercado, onde você pega o seu carrinho e você vai colocando tudo que eu quero. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero uns 5 filhos, mas eu quero dinheiro, Deus, para sustentar os filhos. E vai colocando. E aí parece que Deus está lá na frente esperando você chegar e dizer assim, ó, sua conta está paga. Irmão, é muito mais do que fazer compras. É muito mais que isso, é relacionamento. Nós precisamos entender que o que o nosso Senhor quer não é você pede, eu te dou, você pede, eu te dou. É muito mais que isso, é relacionamento. E quando nós temos relacionamento, nós somos gratos. É impossível você se relacionar com alguém, é impossível você amar alguém, você ter esse compromisso com alguém e você não ser grato. Você consegue agradecer por tudo que essa pessoa faz. Eu gosto muito de fazer comida, eu amo cozinhar. E quando eu casei com o Neto, a gente brigava muito por causa disso, porque ele gosta também e eu também. Aí era uma briga que eu falava assim, pelo amor de Deus, deixa eu fazer. Aí ele falava, mas eu também gosto de fazer. Aí eu falei assim, ó, presta atenção, tua linguagem de amor não é serviço não, a minha é, então deixa que eu faço. Aí ele, mas eu quero fazer. Aí tipo assim, uma vez no ano, eu tô sem querer fazer, aí eu falo, quer fazer o almoço hoje? Entendeu? Mas assim, ele aprendeu e foi deixando, né? Ele agora não ligou não, agora ele já tá demais, né amor? Só vai minha filha, seja feliz. E aí sabe o que é engraçado? Porque eu viajei essa semana e ele ficou em casa sozinho. E eu sempre deixo as marmitas dele prontinhas, né? E aí dessa vez eu não deixei. Aí ele mandou uma mensagem para mim. Como que eu faço uma quinoa? Aí eu falei, vou te ensinar. Aí eu ensinei ele a fazer. E quando eu voltei, sabe o que ele falou assim? Sam, eu queria te agradecer. Eu queria te agradecer porque você cuida tão bem de mim. Eu queria te agradecer porque você faz um almoço, uma janta e você nunca reclama. Você está sempre me servindo com um sorriso no rosto. E isso é tão legal, sabe por quê? Porque é gratidão. É gratidão não só porque eu faço um almoço, porque eu faço uma janta. É porque ele entende que eu faço porque eu amo servir. Eu amo cuidar da minha casa, eu amo cuidar dele. Então quando a gente vê isso aqui, a gente olha e fala assim, só um dos 10 foram gratos. Só um. Volta e diz assim, não, peraí, eu fui curado, beleza, estou curado, mas eu não posso seguir sem antes voltar lá e dizer, meu Deus, gente, se fosse eu no lugar dele, mas eu abraçava tanto, eu ia cheirar tanto o pescoço de Jesus, porque você imagina aqui, há poucos minutos você era um leproso, e agora você é curado, agora você é sarado. Irmãos, não tem como você olhar para a sua vida antiga, sua vida de pecado, de onde Jesus te tirou. Eu não sei você, mas eu saí de uma vida de pecado terrível. E olhar para a minha vida hoje não tem como não dobrar os meus joelhos e dizer obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor me alcançou. Obrigada porque o Senhor me resgatou do império das trevas. Obrigada porque o Senhor me trouxe para o seu reino. Obrigada porque o Senhor me chama de filha. Obrigada porque o Senhor cuida de mim, da minha casa. O Senhor cuida dos meus. Obrigada, Jesus. Não tem como, nós precisamos ser gratos. E a gente vê que essa ingratidão, só um dos 10. É muito forte, se fosse assim, 9 voltaram para agradecer e tivesse só um ingrato. Não, mas são 9 pessoas. 9 que decidiram assim, ó, fui curado. Vou sair avisando para todo mundo, mas esquece de voltar. Quantas pessoas a gente vê aqui? Pastor, tem como fazer uma campanha de oração para mim? Tem como orar o crente das 6 horas? 6 horas por mim? Mas tem. Aí a gente ora.
Orar pelo quê? Não, pastor, para eu conseguir um trabalho. A gente ora, bota no ministério de intercessão, faz de tudo. Aí passa 2 semanas, a gente faz, menino, fulano não está vindo mais para a igreja, né? Por quê? Porque começou a trabalhar. Entendi. Aí dá vontade de orar para perder o emprego, né? Mas a gente não pode fazer isso. Porque, gente, a gente vem para a igreja, a gente pede, fica implorando, fica fazendo show, fica gritando para Jesus fazer. Na sua infinita bondade e misericórdia, Ele faz. E a gente esquece de voltar, pelo menos para agradecer. A gente esquece de vir aqui, dobrar os joelhos e dizer assim: Jesus, obrigada porque o Senhor me deu emprego. Obrigada porque eu tenho como sustentar minha família, minha casa. A gente esquece porque a gente está só preocupado com os interesses pessoais. E a última lição que eu tenho para vocês e a banda maravilhosa dessa igreja. Você pode aplaudir nosso time de louvor? Vocês são demais! Vocês já podem subir para a gente mostrar que está acabando. A 4ª e última lição, no versículo 19, ele diz assim: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Sem fé não existe milagre. Nós devemos crer que o Senhor, Ele continua operando milagre e Ele pode mudar a nossa história. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É maravilhoso a gente olhar e ver que eles só viveram isso. Ele só viveu isso porque ele teve fé. Todos os 10 foram curados. Lindo, maravilhoso. Mas só um foi salvo. Purificado, gente. Pelo amor de Deus, é muito forte a gente entender. Todos eles foram curados, mas salvos, só foi salvo um. Porque ele voltou e ele teve fé. Porque só tem como você ser salvo se você tiver fé. Se não tiver, de nada adianta o seu showzinho gospel, né? Não adianta ficar gritando. E quando a gente olha para esses 10 leprosos, é lindo a gente ver aqui que a Bíblia fala assim, no versículo... No 11 mesmo já diz assim, que Jesus passando pela divisa existia entre Samaria e Galileia. Entre os 10 leprosos existiam judeus e samaritanos. A gente nunca viu na história dizer que um judeu ele se dava bem com um samaritano. Mas ali no meio da dor tinham 10 leprosos que eles não queriam saber o que era judeu, o que era samaritano, eles queriam ser curados. E essa mesma história hoje a gente olha para cá, eu olho para Nova York e eu falo assim, realmente eu olho e vejo, meu Deus, quantas lepras espirituais Nova York carrega. Mas nessa noite nós vamos nos unir como esses 10 leprosos fizeram. Não importa se você é americano, se você é brasileiro, não importa qual é a sua descendência, não importa se você é nordestino, se você é carioca, o que é, não importa. O que importa é que nós juntos vamos começar a clamar pela misericórdia do Senhor, orar mesmo por essa cidade, levantar um clamor sobre esse lugar e dizer, Jesus, a lepra desse lugar o Senhor pode curar. A lepra desse lugar o Senhor pode sarar. O Senhor vai sarar.